Olá, meus amigos! Em agosto teremos mais uma edição do ciclo de palestras do Quinto Seu. E este ano o tema está imperdível: o novo amanhã. Como será? Vários temas muito importantes serão trabalhados, como empatia, religiosidade, saúde mental, juventude. Está imperdível. Espero vocês. É neste domingo, às 4 horas da tarde. Assista pelos canais do YouTube do Quinto Seu ou do Espiritismo.net. Até lá! Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos do Centro Espírita Seara Fraterna e todos os demais que estejam nos assistindo. Que bom que estamos aqui reunidos, né? Agradecemos a Deus, para começo da nossa conversa, por essa possibilidade, por essa oportunidade de estarmos aqui, ainda que virtualmente. Mas que bom que temos esse recurso, né, diante da contingência pela qual todos nós estamos passando no momento dessa pandemia. E o que importa é que estamos aqui, né? Sabemos que Jesus certamente está entre nós, porque, como ele disse, quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Então, que estejamos abençoados por ele nessa noite e que seja produtivo para todos nós aqui esse nosso bate-papo. O tema que eu trouxe para compartilhar com vocês já devem ter visto aqui, é a respeito da fé. Nós sabemos que é um tema fundamental a todos, né? Essencial na vida de qualquer pessoa, e de modo especial nesse momento tão difícil para toda a humanidade, em que vivemos essa pandemia, não é? Uma situação inédita para a nossa geração. Então, somos mais do que nunca desafiados pelo medo da doença, pela perda de pessoas queridas, às vezes parentes, às vezes amigos, não é? Então é um momento de muito desafio e vemos com muita clareza o quanto é diferente quando se tem uma fé firme, uma fé consolidada, uma fé bem alimentada, não é? Quem tem isso, não é que a situação em si mude, mas muda completamente a maneira de lidar com aqueles mesmos fatos. Bom, e a abordagem sobre a fé que eu trouxe para compartilhar na noite de hoje é aquela abordagem fornecida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, num texto que vocês podem encontrar neste livro aqui, Vinha de Luz, né? Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o item número 40 desse livro, que é um livro de páginas, né? São mensagens bastante curtas, mas ao mesmo tempo bastante densas, né? E eu achei muito interessante a maneira que Emmanuel aborda a fé nesse texto. Eu acho que é uma abordagem que realmente me trouxe reflexões novas, então eu achei que valeria a pena compartilhar, né, reflexões a esse respeito. Emmanuel, ele compara a fé nesse texto a uma árvore. Uma árvore, para que um dia ela frutifique, né, dê frutos, para que um dia nós possamos sentar e descansar na sombra dessa árvore, primeiro nós temos que cultivar esta árvore com paciência, com disciplina e, é claro, antes de tudo precisamos plantar, né? Se formos jardineiros. E assim também precisamos defender essa árvore quando ela ainda, né, não é uma árvore forte e consolidada, ainda é uma planta mais frágil, ainda nascendo,
precisamos defendê-la, não é, das intempéries, das tempestades, das ventanias, das pragas, lagartas, enfim, tudo que possa ameaçar o crescimento e o desenvolvimento dessa planta. E assim também deve ser com a fé. O Emmanuel, ele faz um alerta nesse texto. Ele coloca que algumas pessoas acreditam, eu vou até ler aqui algumas frases que eu destaquei e que eu acho que valem muito a pena. Ele coloca que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, ou seja, essa árvore ela não brota por milagre. Ele diz, assim como acontece com tudo na vida, o Criador nos dá tudo, mas Ele não nos dispensa de fazermos a nossa parte. É bacana a gente refletir sobre isso, porque, em geral, a gente tem uma noção bem consolidada de que tudo na vida que a gente deseja alcançar, com raras exceções, a gente precisa batalhar por aquilo, precisa se dedicar, né, com disciplina para conseguir alcançar. Mas talvez com a fé a gente não ache que seja assim. A gente talvez pense que quem tem fé, ela é um dom divino que a pessoa, né, tem do nada, enfim, sem muita explicação, e não nos damos conta de que isso pode ser trabalhado, né? Deve ser plantada essa semente e cultivada. Isso, claro, falando de quem porventura não tenha nenhuma fé. Acredito que a maioria das pessoas que estejam nos assistindo sejam pessoas que já têm alguma fé, mas é igualmente válida essa reflexão, porque não apenas a fé é uma árvore que precisa ser plantada, mas também precisa ser cultivada, né? Quem já tem essa planta nascendo precisa cultivá-la e, acima de tudo, fazer com que ela cresça, porque é nossa obrigação, né? é nossa tarefa mesmo, né? Uma das funções de estarmos encarnados é nos reconectarmos, né? Transcendermos meramente o plano material e nos darmos conta, né, de que existe um mais além. E, portanto, assim como cultivamos as plantas, devemos cultivar a árvore da fé. O Emmanuel coloca que é um equívoco de lamentáveis consequências, de lamentáveis proporções, esse pensamento, não é, de que a fé é algo que você já encontra pronto e que você não deve construí-la, né? Tanto para adquirir uma fé para quem não tenha, como para fazer com que essa fé cresça, se fortaleça e frutifique cada vez mais. Emmanuel diz que essa sublime virtude que é a fé é uma construção do mundo interior. E nesse trabalho de construção da fé, cada aprendiz, nós todos, funciona como um orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ou seja, fica muito claro que nós, individualmente, temos que ter um papel ativo na construção dessa fé. Ela não é algo que vai cair do céu pronto, né? É bem verdade que certas pessoas parecem ter muita facilidade de ter fé, de ter uma crença, de se conectarem com o transcendente, enquanto outras lidam com muito ceticismo com esse tipo de assunto, não é? Talvez nós possamos pensar que aqueles que já encontram uma facilidade muito grande de crer e de ter uma conexão com o mundo espiritual, por assim dizer, sejam pessoas que já fizeram esse trabalho de cultivo da fé em vidas anteriores, né? Nós sabemos que tudo que o nosso espírito vai conquistando ao longo das encarnações
nunca é perdido, né? Cada degrau evolutivo que nós conquistamos, que nós alcançamos, isso integra o nosso patrimônio para sempre, porque o espírito não retrograda, né? Então, cada pequeno tijolinho que nós adicionamos na nossa escalada evolutiva, ele não se perde mais. Por isso que talvez alguns já tenham tanta essa facilidade, né, de cultivar a fé, enquanto para outros isso seja algo ainda por construir. Nós podemos nos lembrar da Bíblia, né, de algumas passagens que nos mostram isso que eu estou falando, né, a questão de que mesmo quem já tem uma fé, ela pode e deve ser aumentada, ser cultivada, para que cresça cada vez mais e dê cada vez mais frutos. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, nós encontramos aquela passagem do endemoninhado epilético, né? É esse o título dessa passagem. Naquela passagem bíblica, nós temos a história de um homem que procura Jesus para falar sobre o filho dele, que supostamente apresenta transtornos mentais, psiquiátricos, né? Naquela linguagem bíblica, né, se diz que ele tinha ataques, uma hora se atirava no fogo, outra hora se atirava na água, né? Uma linguagem um pouco figurada, simbólica também. Mas era alguém que tinha crises muito difíceis e, enfim, e ele procurou primeiro os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios, né? Numa linguagem, sabemos que um pouco metafórica, né, também. Não conseguiram expulsar os demônios daquela pessoa que sofria com essas crises. E quando foi ter com Jesus, Jesus facilmente conseguiu resolver aquela situação e o filho daquele homem ficou curado. Então, depois, os apóstolos, que já tinham tentado sem sucesso ajudar aquele caso daquele homem e seu filho, eles procuraram Jesus para saber o que eles tinham feito de errado, né? Por que Jesus conseguiu com tanta facilidade aquilo que eles simplesmente não conseguiram. E Jesus esclarece, né? Por causa da sua pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Linda essa passagem, né? Então repara que Jesus falou, por causa da sua pequena fé. Ele não disse que os apóstolos eram desprovidos de fé, que eram pessoas céticas. Claro que não. Claro que não eram. Porém, ele disse que a fé deles era pequena, era pouca, era uma fé frágil. Por isso eles não conseguiram. Né? E ele diz, se a fé de vocês fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão muito pequeno, né? Uma semente bastante miúda, se fosse pelo menos desse tamanho, vocês diriam para essa montanha, saia daí e vá para lá. É, obviamente, mais uma vez, uma linguagem metafórica simbólica, né? Nós podemos interpretar, por exemplo, como sendo a montanha dos problemas que nós enfrentamos nas nossas vidas. Os desafios, as dificuldades, né? Muitas vezes são uma montanha que nós julgamos intransponível. Mas se tivermos essa fé, nós conseguimos deslocar essa montanha de problemas, né, para o lado e enxergar uma saída. É uma interpretação possível, mas tudo isso depende da fé que nós tenhamos. Né? E ele ainda diz que nada vos será impossível. Né? Daqui a pouco a gente fala sobre mais passagens que mostram essa fé tão bem consolidada, que é o que nós buscamos, né, e estamos propondo aqui, que deve ser a meta para todos nós alcançar. E como que seria o cultivo, então, dessa fé?
Bom, antes de mais nada, vamos nos lembrar que tipo de fé é esse de que nós estamos tratando aqui. Claro que estamos num ambiente, num contexto espírita, e a fé proposta pela doutrina espírita, a fé de que nos falou Kardec, não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, refletida, não é? É muito conhecida a frase de Kardec que diz: fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É uma frase que nos elucida muita coisa e serve de um bom referencial aqui para o começo dessa nossa conversa. Nós podemos pensar também que o Espiritismo, como nós sabemos, é um tripé, por assim dizer. É uma filosofia, é ciência e é religião. Então, digamos que para os componentes de filosofia e de ciência, os estudos doutrinários, as boas leituras, atendem a essa parte, esse componente intelectual que compõe a fé, essa fé raciocinada de que estamos falando. E graças a Deus, o que não nos falta são bons livros, né? Na doutrina temos muito a começar, obviamente, pelas obras básicas de Kardec, onde está assentada toda a base, né, da doutrina, tudo que veio depois, né, de alguma maneira, e já estava meio que previsto. Claro que Kardec não esgotou tudo, até porque não teve tempo, mas, sem dúvida, as obras básicas é o nosso ponto de partida sempre, não é? E a essência da doutrina. E nos fornece, né, um estudo já praticamente ilimitado, né? Quanto mais voltarmos, mais nós vamos aprender, mais nós vamos descobrir nuances que ainda numa leitura anterior não estávamos ainda suficientemente maduros para perceber e agora já interpretamos melhor. Então, o estudo, né, dessa maneira mais lógico, de um raciocínio mais lógico, filosófico, nós temos muito material, né, e fica bem atendido por essa forma, pelo estudo mesmo, por isso que nós estamos fazendo agora, né? Hoje em dia a tecnologia nos permite opções novas, né? Além das leituras, nós temos também palestras no YouTube quando não dá para sair de casa por algum motivo qualquer, existem ótimos materiais online. Tudo isso são maneiras de consolidar a nossa fé. Quanto mais nós aprendemos, mais convicção a gente tem, mais preparo nós vamos sedimentando em nós mesmos, né, para nos conduzirmos na nossa vida em todos os momentos. Porém, é claro que apenas o raciocínio lógico, né, e o estudo intelectual não vão dar conta de tudo. É uma parte muito importante e indispensável, porém não vão esgotar totalmente. Existe também, até pelo componente de religião, né, que também tem, certamente, na doutrina, essa fé, ela não fica unicamente no intelecto, na razão. Ela também, uma hora, ela passa para o coração, podemos dizer assim. Ela vai se sedimentando não só no intelecto, mas também na nossa alma, não é? E, como bem se diz, né, as questões que falam de Deus, que falam de espiritualidade, de transcendência, elas podem ser melhor compreendidas pela nossa intuição do que pela razão. Claro que uma compreensão total de Deus nós jamais alcançaremos
pelo menos por enquanto, né? Não num curto prazo, porque nós somos ainda humanos, né? O nosso espírito no momento está num degrau evolutivo ainda humano, portanto muito baixo, e nós somos seres relativos, né? É uma questão até filosófica. Um ser relativo não pode compreender um ser absoluto que é Deus. Então, uma compreensão plena do que é Deus nós não vamos alcançar jamais no nosso momento atual. Um dia, futuramente, pelo menos iremos nos aproximar muito mais do que atualmente. No entanto, vejamos, por exemplo, para tentarmos entender o que é Deus, nós temos, né, a famosa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus. E a resposta é bastante sucinta, é uma única frase a resposta, porém extremamente densa, né? A resposta é: Deus é a inteligência suprema, vírgula, a causa primeira de todas as coisas. De fato, né, se pensarmos que, como já conhecemos pela ciência terrena, né, todas as consequências vêm de uma causa, então tudo que existe, o espaço sideral, todos os planetas, todas as galáxias, todos os seres vivos, de onde vieram, né, quem foi o Criador. Isso já é uma primeira aproximação, né, que não esgota o tema, e também só isso já daria margem a muita discussão, que não é o caso aqui agora, mas já é uma excelente ponto de partida e nos dá uma boa compreensão de uma maneira mais intelectualizada, digamos assim. Porém, isso também passa, né, pela nossa intuição, porque a intuição, nós poderíamos compreender o que é intuição, não é? Muito se fala disso, né? Provavelmente você que está nos assistindo já teve em algum momento da sua vida alguma intuição, ou várias vezes, mas como que nós poderíamos entender o que é intuição? Recentemente eu li um livro de Hermínio Miranda, que é um autor espírita que eu gosto muito, já li vários livros dele, é sempre um prazer, sempre aprendo muito a cada novo livro dele que leio. E o último que eu li dele foi Alquimia da Mente. E é um livro bastante profundo. E uma abordagem sobre intuição que o Hermínio traz nesse livro diz mais ou menos o seguinte, que a intuição seriam como que lampejos que o nosso espírito imortal, que possui uma bagagem, né, muito maior do que a nossa personalidade encarnada, o espírito nos dá esses lampejos para a nossa consciência. Não sei se eu fui muito claro. Veja bem, nós sabemos que nós não somos apenas a nossa personalidade encarnada de hoje, não é? Eu, enquanto encarnado, me chamo Antônio, sou brasileiro nessa vida, sou filho dos meus pais, enfim, tudo aquilo que a gente sabe sobre a nossa personalidade atual. Mas sabemos que não somos só isso. Nós temos uma bagagem que vem de muitos milênios, já vivemos nas mais diferentes épocas, tanto encarnados, né, na Terra ou mesmo em outros mundos. Falamos línguas diferentes, né, tivemos personalidades e histórias de vida diferentes. Fora tudo aquilo, é claro que o espírito vivencia também no mundo espiritual, né, entre as encarnações. Então isso é uma bagagem gigantesca, que poderíamos até dizer também que seria um pouco do nosso inconsciente, né? Talvez numa abordagem espírita poderíamos entender que o inconsciente de que falam as psicoterapias seria exatamente toda essa carga de conhecimento que nós temos, que no momento a gente não lembra, né? Porque estamos encarnados, mas apesar desse esquecimento que temos de toda essa bagagem enquanto estamos encarnados, ainda assim é possível que vazem certas informações lá daquele espírito maior que somos nós para essa nossa
personalidade mais limitada. Ou seja, todos nós temos dentro de nós esse nosso espírito, que é algo muito mais amplo do que essa personalidade que a gente reconhece como sendo o nosso eu. E a gente poderia chamar, aliás, alguns autores chamam esse nosso espírito com essa bagagem toda de o nosso eu superior, né? Então ele tem essa bagagem infinitamente maior, que eu posso até não me lembrar no momento, mas isso está nos meus arquivos psíquicos, no meu inconsciente. Então, com essa sensibilidade do espírito, nós podemos, e certamente isso nos auxilia a compreender Deus, a compreender a transcendência, e quanto mais nós nos conectamos a isso, né, mais nós vamos fortalecendo, né, essa fé, essa compreensão, não só sob um ponto de vista intelectual, mas também sob esse ponto de vista inefável, né? Esse ponto de vista intuitivo, por assim dizer. E a prece, né, o cultivo da oração, o hábito de orar, é uma prática essencial para nós mantermos e cultivarmos a nossa fé, fazer com que ela cresça. Nós devemos entender o seguinte: a gente reza não é para que Deus mude, né? Porque Deus, Jesus Cristo, os espíritos superiores, o nosso espírito protetor, que todo mundo tem o seu espírito protetor designado por Deus para nos guiar, né? Podemos até chamar metaforicamente de nosso anjo da guarda. Todos esses seres superiores, eles não são seres condicionais, né? Eles não são seres que vão nos atender apenas se nós orarmos para eles, né? Eles não são humanos como nós, cheios de imperfeições, que só atendem se pedimos. Quando a gente ora, é por nós mesmos. Quando nós decidimos fazer uma prece em qualquer momento do dia, nós estamos usando do nosso livre-arbítrio, porque usando do livre-arbítrio nós poderíamos perfeitamente escolher não fazer oração nenhuma, não orar. E certamente, como tudo na vida, iríamos colher, né, as consequências dessa desconexão com algo maior, com as energias superiores. Se, por outro lado, eu uso meu livre-arbítrio e escolho fazer uma prece, né, constantemente de preferência, então eu também vou estar estabelecendo, né, essa sintonia, porque, como eu disse, os espíritos superiores, Deus, enfim, estão sempre abertos para nós. Nós é que com os nossos erros, os nossos equívocos, né, a gente enfia os pés pelas mãos, a gente tem maus pensamentos, maus sentimentos, e nós mesmos é que fechamos as nossas conexões com isso que é superior. Então, quando nós oramos, nós reconectamos, não é, com isso que às vezes estávamos desconectados. Eles estão sempre de braços abertos para nós. Nós é que precisamos nos abrir a eles. E fazemos isso, por exemplo, através de uma oração constante, né? Oração não tem forma, não tem formato certos, né? A oração mais correta é aquela que sai do coração. Quanto mais sincera, quanto mais verdadeira, mais alto essa oração atinge. Não adianta nada você usar lindas palavras, fazer uma oração muito longa, se aquilo são meras palavras, né? De repente, uma pessoa que tenha o dom da palavra, que saiba falar muito bem, sabe fazer uma prece linda, cheia de frases belíssimas, mas às vezes aquelas frases não estão saindo do coração. Então, provavelmente, o valor vai ser muito pequeno. E uma pessoa, às vezes, super humilde, né, que não pode até não saber se expressar tão bem, mas ela sabe orar, ela tem o sentimento tão puro, né, tão verdadeiro do coração. Então, às vezes, a gratidão que ela simplesmente sente, aquilo já é uma oração, né, mais perfeita do que qualquer outra coisa.
Então, quando nós cultivamos a prática da oração, estamos também alimentando a árvore da nossa fé, estamos adubando essa árvore, né? Estamos mantendo uma conexão superior. Eu até queria citar uma frase de Bezerra de Menezes, que está num livro chamado A Coragem da Fé. Nesse livro, tem uma mensagem sobre a oração e Bezerra de Menezes diz o seguinte: a prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho, que, reconhecendo a própria insignificância, recorre aos préstimos do Pai, que tudo pode. Muito linda, né? Essa citação aqui. Aliás, tem aqui, né, uma frase em latim que Carl Jung, né, o psiquiatra suíço, psicoterapeuta, ele tinha, inclusive, numa placa, né, em cima de uma porta da casa dele em Zurique, na Suíça, uma frase em latim que diz: vocatus adque non vocatus Deus aderit. Traduzindo, o sentido é o seguinte: invocado ou não invocado, Deus está presente. Né? É uma frase também muito forte, né? É uma frase muito antiga, enfim, de tradições, e muito boa para a gente se lembrar também, né? Deus não precisa que nós oremos para que Ele esteja presente. Ele é Deus, Ele é onipresente em qualquer lugar do espaço, né? Mas, então, invoquemos ou não, Ele sempre está presente conosco. Nós é que precisamos nos abrir para nos conectar a Ele. E quando eu falo Deus, é claro, é tudo de superior. É Deus o Criador, ou Jesus Cristo, a espiritualidade superior, enfim, da maneira como cada um preferir orar, não é? A nossa fé, né, essa fé raciocinada de que estamos falando, a gente sabe que é uma fé que não nos isenta de passar as provas que precisamos passar, mas, pelo contrário, nos dá a compreensão de que tudo aquilo que nos acontece, as dificuldades, os desafios da vida, eles não são exatamente castigos, são lições, né? A Terra é uma grande escola, né? Escola para os espíritos imortais que somos todos nós que estamos matriculados aqui no momento. Então, nessa escola nós fazemos provas, testes, lições, temos que estudar, né? Então as dificuldades, elas vêm para aprimorar o nosso espírito, né? Polir o nosso espírito, ensinar coisas que não sabíamos, desenvolver sensibilidades novas que nosso espírito ainda não tinha, desenvolver habilidades, desenvolver a inteligência para que aprendamos a encontrar meios de solucionar os problemas. Enfim, as dificuldades, os problemas, eles são para o nosso crescimento. Então, mas claro que quanto mais ciente disso eu estiver, melhor, né? Mais fácil, né? Sem querer simplificar, mas quanto mais ciente disso, mais bem sustentado, né? Na minha fé, na minha compreensão, eu vou estar para poder vencer com sucesso, né? Num ponto de vista espiritual, as lições que se apresentarem na nossa vida, porque certamente elas vão se apresentar, né? As lições, os desafios, porque é para isso mesmo que estamos encarnados, né? Emmanuel cita um pouquinho, né, das ameaças à fé, né, assim como uma árvore, né, quando ainda é uma planta muito pequena, muito frágil, ela precisa ser defendida, né, pelo jardineiro para que ela não seja devastada pelas intempéries, pelas tempestades, para que ela não seja atacada por pragas, né, por fungos, por vírus, por lagartas que venham corroer essa planta. E com a fé a mesma coisa nessa analogia. Então, Emmanuel diz, nesse mesmo texto, lá do Vinha de Luz, né?
ele fala, abro aspas, é imprescindível tratar a planta divina da fé, né, com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, né? E na nossa época, né, no nosso momento, isso tem em demasia, né, especialmente na internet. Muitas opiniões ociosas, porque a internet é um território livre, né, qualquer um fala o que quer, e nós precisamos estar muito atentos, né, com muito discernimento para avaliar o que nós lemos, né? Até mesmo fora da internet hoje em dia, né, existem muitos livros com qualidade, algumas delas duvidosa, né? Então não podemos achar que só porque está escrito vamos aceitar qualquer coisa. Na internet, por exemplo, é maior ainda esse problema. Nós vemos blogs, fóruns de discussão, onde se lê as coisas mais absurdas sobre qualquer assunto, né? Como temos visto pela vida fora, mas do que estamos falando aqui no momento, sobre a fé, sobre a doutrina espírita, né? Coisas tão absurdas que nos levam a questionar se quem escreveu aquilo está falando por ignorância, por desconhecimento ou até mesmo por uma má fé, querendo semear discórdia, né? Querendo gerar confusão nas pessoas, querendo ameaçar por má fé a crença. Né? Então temos que estar ligados, atentos a tudo isso, né? Com o nosso discernimento, com o nosso bom senso. Kardec o tempo todo foi um mestre, né? Do bom senso, da sabedoria, do equilíbrio, e nos deixou mais esta lição do quanto temos que avaliar tudo com muito critério, não sair aceitando qualquer coisa. Porque informações falsas, opiniões vazias, ociosas, né, aqui nas palavras do Emmanuel, elas são verdadeiras, podem ser, né, verdadeiras pragas para uma fé ainda frágil, que ainda seja uma plantinha nascendo, ainda não é uma árvore frondosa, não é? Lembrando também, né, então, quando nós conseguimos, né, já cultivar essa fé, nós chegamos ao ponto de poder colher os frutos dessa fé, que é aquele sentimento inabalável, por assim dizer, de conexão com Deus, conexão com a vida. Os frutos da fé, eu acho que é muito isso, né? Tanto a nossa fé tem que ser uma fé com obras, mas aí já é uma outra questão também. Mas nós também colhemos o fruto da fé que nós cultivamos exatamente pela maneira, né? Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que o homem pode alterar, eu acho muito forte essa colocação, né? E muito verdadeira. Ele diz que o homem pode alterar, né, a natureza das provas pelas quais ele passa pela maneira como encara essas provas, né? E é óbvio, né? Se eu sou uma pessoa descrente, não tenho nenhum tipo de fé, ou tenho uma fé, por assim dizer, muito limitada, eu me abato terrivelmente com qualquer dificuldade que aconteça na minha vida, né? Se eu não acredito nem em vida após a morte, se eu acho que o dia que eu morrer está tudo acabado, então a minha percepção sobre a vida e sobre os acontecimentos da vida é uma percepção absolutamente limitada, né? E eu vou viver de acordo com essa limitação, sofrendo as consequências dessa visão tão estreita sobre o que é a vida, né? Ao passo que se eu tiver uma visão espiritualizada, uma visão mais ampla, eu vejo tudo sob uma outra perspectiva, sobre uma outra ótica, né? Eu sei que essa vida é importantíssima, essa encarnação é importantíssima, mas essa encarnação é um piscar de olhos perante a vida eterna do Espírito. Então tudo isso muda muito, né? Na Bíblia também a gente vê passagens muito lindas, né, de exemplos de pessoas que tiveram uma fé incrível. Por exemplo, o caso da mulher hemorroíça, né? Que está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 em diante, né?
era aquela mulher que já sofria há uns 12 anos com uma enfermidade em que ela sangrava constantemente, né, se esvaía em sangue, e ela já tinha procurado todos os médicos, todos os tratamentos possíveis, já tinha esgotado todos os seus recursos financeiros sem nenhum sucesso. Nada conseguia dar fim ao seu sofrimento, à sua doença. Até que ela ouve falar de Jesus, né? E ela imediatamente se interessa muito e se reveste de uma grande fé, de uma grande esperança de que através dele, de Jesus Cristo, ela conseguiria se curar. E ela, timidamente, quando sabe que Jesus está pelas proximidades, vai atrás dele. Ele está rodeado pela multidão. E ela, a fé dela é tão intensa e é tão forte que ela sabe no seu íntimo que se ela conseguir simplesmente encostar a ponta dos dedos nas vestes de Jesus, isso já será o suficiente para que ela fique curada. E ela consegue, ela se imiscui, né, no meio da multidão e consegue tocar a roupa de Jesus com as pontas dos seus dedos. E nesse momento, né, ela se torna curada da sua enfermidade, o sangramento para, e Jesus percebe, né, claro, ele percebe e fala, peraí, quem foi que me tocou? E os apóstolos respondem, Senhor, mas o Senhor está rodeado por uma multidão, o tempo todo pessoas lhe tocam, lhe esbarram, e ele diz, não foi um toque qualquer, não foi um esbarrão qualquer, foi um toque com intenção, com fé. Eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu uma energia, não é? Então, timidamente, essa mulher se apresenta, né? Ela disse, né, que ela vinha sofrendo muitas humilhações, ela era uma presença muito indesejada, né, nos locais, nos lugares, por causa dessa doença que ela apresentava. Então ela vinha sendo muito humilhada. Então ela timidamente se apresenta, Senhor, fui eu que lhe toquei. Então, né, ele diz, a sua fé te curou, não é? É interessante porque é claro que Jesus poderia perfeitamente, né, curá-la, e sem dúvida, né, ele a curou, mas ele destaca que foi a própria fé dela que a curou, né? Igual ele já tinha dito em outra oportunidade que a fé move montanhas, né? Então foi a própria fé dela que a curou, né? Assim como o caso do centurião romano, né, também é uma outra passagem muito linda em que o centurião procura Jesus para dizer que um servo dele estava enfermo, né? E Jesus se disponibiliza a ir ver essa pessoa doente. E esse centurião, muito humilde, diz, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa, mas eu sei que basta uma palavra sua para que essa cura ocorra. E nesse momento, Jesus destaca, né, a fé tão grande, né? Ele comenta que em Israel todo ele nunca encontrou alguém com uma fé tão forte, tão poderosa, né? E Jesus fala para o centurião, seja-te feito conforme a tua fé. Novamente Jesus destaca, né, que foi a fé dele, né? Seja-te feito conforme a tua fé. E nessa hora, nesse momento, o servo desse centurião ficou efetivamente curado lá na casa. Então, são exemplos, né, que nós também possamos ter esses exemplos em mente e alcancemos todos, né, esse estágio de podermos colher os frutos da nossa fé. Que nós estejamos firmes nesse cultivo, né, da nossa fé e alcancemos, enfim, esse estágio. Espero que essas reflexões tenham sido úteis a todos e agradecemos uma vez mais a Deus, aos espíritos superiores que certamente estiveram com a gente aqui durante esses minutos de reflexões, nesse bate-papo, né? E sigamos firmes no cultivo da nossa fé.